Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa EBD, então? Porque olha o tanto de coisa para ler hoje. Está mostrando. É um ursinho. O marcador é um ursinho. Bonitinho, né? Muita coisa para ler, mas eu vou ler aqui rapidinho para a gente ganhar tempo, né? Tomara que dê tempo. Vamos orar para começar, então? Senhor Deus amado, muito obrigada, Pai Santo, por mais uma manhã em comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia que se renova todos os dias. E, Senhor, nós te pedimos agora para ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, então vamos prosseguir aí na nossa caminhada pelo livro de Êxodo. E eu estava ali comentando com a Sheila, né? Nós temos 5 professores de EBD adulto. Nós temos 10 mandamentos. E o não adulterarás tinha que cair comigo, né? Podia cair com qualquer um, caiu comigo. Ai, mas vamos lá, né? Êxodo 20. E aí eu vou fazer a leitura aqui de Êxodo 20, versículo 3 e versículo 14. Vamos lá. É o 3. Não terás outros deuses além de mim. E o 14. Não adulterarás. É isso. Vamos para o recreio agora. Brincadeirinha. Bem, eu li o primeiro porque eu acho importante a gente sempre se lembrar que os mandamentos são tipo efeito dominó. Quando a gente enfiou o pé na jaca, errou em um, certamente a gente já caiu ali no primeiro, já não conseguiu cumprir o primeiro. Então, quando a gente fala, adulterou. Então, o primeiro você já se esculhambou no primeiro. Não furtarás depois, né? Você furtou. O primeiro você já... Então, assim, é um efeito dominó. Não cumpriu o primeiro, já era. Você não vai conseguir cumprir mais nenhum. Eu ouvi um pastor falando que é até como se fosse uma moldura, né? O primeiro e o último mandamento é como se eles fossem uma moldura na qual estão alocados todos os demais mandamentos. O primeiro é, não terás outros deuses diante de mim, e o último é, não cobiçarás a casa do teu próximo. Ele fala como se fosse uma grande moldura de todos os mandamentos. E aí, quando a gente fala em adultério, a primeira ideia que a gente tem, a mais comum, é o quê? É a infidelidade conjugal. É algo que acontece dentro do contexto do casamento, do matrimônio. E é isso. Mas quando a gente vai estudar um pouco mais, ouvir os teólogos, os estudiosos, os pastores, a gente consegue entender que, na verdade, dentro desse não adulterarás, tem um grande pacotão aí. Tem um pacote de outras perversidades e imoralidades sexuais que estão dentro do pacote do não adulterarás. Por exemplo, pornografia, prostituição, lascívia, fornicação, bestialidade, que é a relação com animais, e outras várias imoralidades sexuais. E aí, se vocês estiverem muito curiosos para saber quais são as outras imoralidades sexuais, eu recomendo que depois vocês leiam Levítico 18. Lá em Levítico 18, vocês vão ver... Levítico 18, isso. Vocês vão ver as outras várias imoralidades sexuais. Bem, gente, seja como for, seja com a primeira ideia, que a gente pensa no adultério como algo ali que acontece no âmbito do matrimônio, do casamento, ou nesse pacotão que eu acabei de falar, né? O princípio desse mandamento é para todos, independentemente do estado civil.
Ah, não, adultério só acontece no casamento. A gente acabou de ver que não é só, não está restrito a isso. Então, esse mandamento, ele tem um princípio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e esse mandamento é para todos. Todos os mandamentos são para todas as pessoas, ok? E aí, o adultério, ele é um pecado muito antigo, desde que o mundo é mundo. A gente fica, às vezes, querendo falar que agora o mundo está pior, né? Ah, mas agora... Mas desde que o mundo é mundo, gente, né? Existe o adultério. E é um pecado antigo e muito frequente. Infelizmente, muito frequente. Quando a gente olha para os mandamentos, eu não sei vocês, mas eu tenho a percepção que ele é um dos mais banalizados. Por quê? Se a gente parar para pensar, tudo que é música que a gente escuta, vocês já pararam? Gente, lá atrás, lá perto da minha casa, tem uns 3, 4, 5 bares. Inclusive, teve briga essa madrugada até 3 horas da manhã. Gente, é cada música terrível. Terrível. Eu fico pensando assim, gente, como é que um ser humano se presta a emprestar os ouvidos para ouvir esse tipo de música? Músicas terríveis, né? Músicas que falam o tempo inteiro de confusão, baixaria, adultério. Quando a gente vai olhar os filmes, as novelas. Graças a Deus, tem muitos anos que eu não vejo novela, mas quando eu via, sempre tinha adultério. Assassinato tinha? Às vezes. Roubo tinha? Às vezes. Mas adultério era sempre. E, às vezes, o diretor fazia de um jeito que a gente ainda torcia para dar certo o casal que estava em adultério. Porque a mulher era uma megera, o homem era terrível, mas sempre tem adultério. A gente foi, acho que ano passado, ano retrasado, num retiro de casais. E quando a gente fala adultério, a gente fala, né? Está em todo lugar, inclusive dentro da igreja também, infelizmente. Então, quando a gente fala, a gente foi no retiro de casais, e aí nesse retiro, os casais deram seus testemunhos. Todos os casais, todos que deram testemunho, ou contavam um caso, ou o homem tinha adulterado, ou a mulher tinha adulterado, ou os dois tinham adulterado. Então, assim, quando eu olho para os mandamentos, eu penso, gente, né, apesar de não ter um mural, um outdoor, um cartaz, é muito frequente, é muito mais comum do que a gente pensa, e eu penso que é um dos mais banalizados. Por que eu penso que é um dos mais banalizados? Além de música, filme, novela, vocês já foram naquelas feiras centrais da cidade? Que a feira de artesanato, o mercado central, essas coisas assim. Aí o que tem lá sempre, sempre, nunca falta? Um boné com chifre, né? Um chapéu com chifre, uma camisetinha escrita frases assim: ah, se chifre fosse cruz, minha cabeça era um cemitério, né? Cheio de gracinha. E assim vai, né? E vão tentando banalizar, fazer graça com algo que é tão, tão, tão sério. E aí eu queria que a gente começasse lendo 1 Coríntios, eu vou abrir aqui rapidinho, vou ler, 1 Coríntios 6, 17 e 20. 1 Coríntios 6, 17 e 20. E aí eu vou ler para vocês aqui o seguinte. Tá. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, essa banalização do adultério,
Talvez seja uma tentativa de diminuir algo que é tão sério, tão valioso, tão poderoso. Nós acabamos de ler, aquele que se une ao Senhor é um com Ele, é um espírito com Ele. E apesar de toda essa banalização, gente, o adultério sempre foi e segue sendo uma perversidade que se comete contra Deus, contra o seu próprio corpo e contra outra pessoa. E, acima de tudo, é uma infidelidade com o próprio Deus. É uma infidelidade ao Senhor. O que essas camisetinhas, essas gracinhas, esses bonezinhos não contam, é o rastro de morte que é provocado pelo adultério. Né? Quantos lares foram destruídos? Quantas pessoas traumatizadas, inocentes, crianças? Quantas doenças transmitidas? Quem já trabalhou em centro de referência de doença sexualmente transmissível tem histórias cabulosas para contar. Quantos espancamentos, quantos assassinatos, quantos suicídios e quantas mortes espirituais e físicas. Tudo isso advindo do adultério. Mas isso não importa saber, né? Isso não dá ibope, isso não vende, isso não tem graça. E aí eu anotei aqui alguns versículos, porque não só aqui nos 10 mandamentos, mas em toda a palavra ela nos orienta, nos exorta, ela nos instrui várias vezes em relação ao adultério. Eu vou ler aqui rapidão para vocês, ó, Levítico 18, 20. Levítico 18 é o capítulo que vocês vão ler depois, para saber sobre as imoralidades sexuais. Mas Levítico 18, 20. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Levítico 20, 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão de ser executados. O adultério era uma ofensa hedionda, que resultava em execução. Vocês se lembram da mulher que foi pega em adultério e que foi levada a Jesus Cristo? Os fariseus levaram lá, aqui está a mulher que foi pega em adultério. E a Cíntia sempre fala, ela foi pega com ela própria, né, em adultério. Cadê o homem? Porque olha aqui o comando, qual é? Era para pegar os dois, só ela estava no adultério. O que Jesus falou? Que atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. E foi saindo um por um, a começar dos mais velhos. E aí ele virou para ela e falou, cadê seus acusadores? Quem estava te condenando, eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Provérbios 5, eu não vou ler, porque é um capítulo inteiro, mas lá tem advertência contra o adultério, um capítulo inteiro sobre isso. E depois Provérbios 6, 32, 33, que eu vou ler aqui rapidão. Provérbios 6, 32, 33. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. E assim vai, gente. Eu anotei alguns, apenas alguns. Mas a palavra o tempo inteiro nos exorta sobre a gravidade do adultério. Agora, tem uma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio, né? Que eu falei que serve para todo mundo. Vocês já perceberam uma coisa? Os 10 mandamentos, eles parecem proibir a forma mais extrema de algum comportamento que leva ao pecado. Então, aquele mandamentozinho ali, na verdade, ele é o extremo de um comportamento que levou ao pecado. Na aula passada, por exemplo,
a Camila falou sobre não matarás, né? Não assassinarás. E qual foi o comportamento que ela falou que de forma extrema chega ao pecado do assassinato? A ira, exatamente, a ira. Quando a gente pensa no adultério, qual é o comportamento extremo que vai chegar ao adultério? A cobiça. Exatamente a cobiça, que no final é o final da moldura que eu estava falando para vocês no início. Não cobiçarás. E aí, quando a gente para pensar que o comportamento extremo que leva ao adultério é a cobiça, a gente tem que aprender a ter alegria, satisfação, prazer com o que o Senhor nos dá. E, acima de tudo, a gente precisa aprender a ter satisfação, plenitude, integridade nele. Existe muita alegria, gente, satisfação em fazer o que é correto, em fazer o que é puro, em fazer o que é louvável. Existe muita alegria em viver dias ordinários na presença do Senhor. Mas parece que o Satanás, ele quer nos convencer do contrário. Vocês se lembram de uma propaganda que tinha, acho que era da Skol, que falava, a cerveja que desce redondo? Eu lembro que até os gramáticos ficavam discutindo se era a cerveja que desce redondo ou a cerveja que desce redonda. Vocês se lembram que tinha uma ilha, a Ilha da Skol? Aí era um bando de mulher pelada, homem pelado, com fio dental, dando pirueta, pulando na praia. E aí tinha a ilha, aí tinha a ilha da galera que tomava cerveja que descia quadrado. Que era um povo tocando violão, sabe? Bem... numa ilha, tocando violão. Aí todo mundo assim, com cara de bobo e tal, sabe? Meio que fazendo uma alusão, talvez, ali a um luau de louvor, alguma coisa nesse tipo. Eu não sei se vocês se lembram dessa propaganda. Mas sempre com a ideia de que bom mesmo, divertido mesmo, prazeroso é fazer o que é errado. É isso que é bom. É isso que dá alegria e satisfação, fazer o que é errado. Né? O que é certo, o que é puro, o que é louvável, não, isso aí não tem graça. E isso é uma mentira. É uma mentira, porque é maravilhoso a gente se deitar, colocar a cabecinha no travesseiro e pensar, Senhor, mais um dia na Tua presença. Muito obrigada. O que eu fiz hoje, Senhor? Será que eu fiz alguma besteira hoje? Parece que hoje, será que eu passei hoje? Está tudo bem? É tão bom a gente ter alegria e satisfazer com o que a gente tem, e principalmente ter alegria e se satisfazer nele, na presença dele, que é a melhor presença que alguém pode ter, que é a melhor companhia que alguém pode ter. Provérbios 5, 15 e 23. Vou ler rapidão aqui também. 5, 15 e 23. Olha que coisa mais linda. Fala ali sobre uma intimidade preservada, sobre fidelidade. Olha que bonito, gente. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez.
E é isso, a nossa insensatez, né, a ponto de cobiçar e chegar ao adultério, nos leva à morte. É caminho de morte. Não tem outro caminho, é caminho de morte. E aí, não tem como a gente não falar do que Jesus falou. E aí vocês já sabem, né, o que Jesus falou sobre o adultério? Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Isso é Jesus falando, tá? Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, na verdade, gente, o adultério, ele já é consumado no próprio ato da cobiça. Não precisa nem haver o ato externo do adultério. Se ali dentro do coração a gente já olhou e com aquela maldade, né, com a cobiça do desejo de possuir o outro, a gente já fez isso, a gente já adulterou. O ato de infidelidade externo, na verdade, ele é apenas a ponta do iceberg. Vocês sabiam que o iceberg, aquela pontinha dele, corresponde a, no máximo, 30% do bloco de gelo que ele realmente é? Vocês já viram o Titanic? Não tem hora que o Titanic bate ali na pontinha do iceberg? Inclusive, bem na hora que o Jack e a Rose estavam lá no adultério, porque vocês lembram que ela era noiva, né? E aí estava aprontando, poucas e boas lá. Enfim, poucas e más, gente, errei aqui, ó. Poucas e boas expressão, né? Poucas e más. Então, na verdade, é isso, né? Quando, de fato, algum ato que eu falei para vocês ali, né, do pacotão do adultério, né, que é o ato mesmo da infidelidade, é sempre infidelidade, né? Porque, primeiramente, é uma infidelidade contra o Senhor, né? Mas seja infidelidade com o cônjuge, seja a pornografia, a prostituição, a fornicação, a bestialidade, a lascívia, enfim, seja qualquer um desses, na verdade, isso aí, o ato externo, é meramente os 30% ali, né, digamos assim. É a pontinha, porque, na verdade, aquilo já foi consumado dentro do seu coração, no seu interior, conforme disse Jesus, né? Você já desejou, já pecou, já adulterou. E é por isso, pessoal, que a gente deve sempre orar, porque o problema é o que está dentro. O problema é o que está dentro. A gente tem que orar, pedir, Senhor, sonda o meu coração. Não adianta a gente ficar escondendo, né, fingindo que não está acontecendo. É orar, clamar ao Senhor, se ajoelhar e pedir, meu Deus, joga luz aqui para o que eu não estou vendo. O que eu estou vendo que eu não deveria estar vendo? O que eu estou desejando que eu não deveria estar desejando? O que eu estou ouvindo que eu não deveria estar ouvindo? Para onde eu estou olhando? O que eu estou fazendo? Sabe, é fazer uma faxina mesmo no coração, pedir para o Senhor sondar, limpar, colocar a gente em caminhos de vida. A gente precisa nomear os nossos pecados, nomear o que a gente vem sentindo, vem passando, a gente precisa falar, confessar, pedir perdão. É cobiça? Então, Senhor, eu estou cobiçando, misericórdia, me perdoa, me ajuda, me tira disso daqui. E mudar, gente, mudar, tomar atitude. A gente tem que vigiar, fugir, arrancar o olho, arrancar a mão, arrancar o que estiver fazendo a gente pecar. Tem umas passagens aqui sobre essa questão do vigiar e do fugir, que eu vou ler rapidinho aqui para vocês também. Ó. Tiago 4:7, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Os puros de coração verão a Deus. É uma oração que eu faço constantemente. Senhor, eu quero ter um coração puro, 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 porque eu quero te ver. Lá em Gênesis 39,
Versículo 9, versículo 10, conta a história, o pedacinho exato da história de José. Vocês se lembram da bandida, a mulher de Potifar, assediando o menino? E aí, olha só, como essa palavra me chamou a atenção. Aí, o momento exato, né? José fala bem assim para ela: ninguém desta casa está acima de mim. Ele, Potifar, nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha a mente de José. Né? Ele estava ali, ela é você é mulher de Potifar. E como é que eu posso cometer essa perversidade com o meu Deus? Olha a fidelidade de José ao próprio Senhor, ao próprio Deus. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e olha a palavra-chave, e evitava ficar perto dela. Evitava ficar perto dela. Mas parece que a gente gosta de flertar com o perigo. A gente sabe que aquilo ali vai fazer a gente pecar. Aí o que a gente faz? Fica bem pertinho, para saber se a gente vai resistir ou não. Né? Eu vou entrar aqui na internet rapidinho. Daqui a pouco já está todo embananado. Eu vou ouvir aquela música. Daqui a pouco a cabeça já está lá longe. A gente tem que evitar, a gente tem que correr. Se aquilo, de alguma forma, pode fazer você sentir alguma mínima vontade, sai fora, corre, foge, evita. Tem uma amiga que, há muitos anos, ela me contou uma história e eu nunca me esqueci. Ela trabalhava num setor, e nesse setor chegou um rapaz que era, assim, segundo ela, o rapaz dos sonhos dela. Só que ela era casada. Mas era assim, o número dela, ela falou, era o meu número. Era muito legal, era muito bonito, era muito isso, era muito aquilo. Na semana que esse homem entrou no trabalho, ela pediu para ser transferida. Ela falou, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui porque eu senti algo estranho. Eu não quero sentir isso, eu não quero chegar nem perto de pecar. Em relação a isso daqui, estou fora. E eu achei muito legal essa atitude dela. Muito corajosa. Né? Eu vi bem aí, o arranca teu olho. Sai de perto. É o que? É o trabalho que precisa mudar? É a roupa que precisa mudar? É a internet que precisa cortar? É o que é? É aquela amizade que tem que sair de perto? Sai fora, corre, foge. Honra o teu Deus, seja fiel ao teu Deus. Exatamente. Lá em Tiago, né? O Tiago 4:7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E fazer que nem José. Sai correndo. Deixa a bandida para trás e sai correndo. 1 Tessalonicenses 4:3-8. Vou ler rapidão aqui, gente. 1 Tessalonicenses 4:3-8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Bem, então acho que a gente já entendeu a seriedade do tema, né? O quanto a palavra já nos ensina, nos exorta, nos instrui. E aí a gente precisa, pessoal, caminhar todo santo dia. Todo dia, todo dia a gente precisa caminhar com o Senhor. Nós fomos formados à imagem e semelhança dele. Mas o pecado,
nos afasta desse caráter que foi proposto a nós. E tem uma coisa, gente, nós não vamos autogerar em nós fidelidade. Fidelidade é fruto do Espírito. Eu acho que não sei se é o terceiro ou quarto fruto do Espírito, não me lembro agora. Você lê, filho? Então, lê aí, por favor. Está na blusa do Gustavo. Fala, quais são os frutos do Espírito? Eu vou falando aqui. Faltou fidelidade. Essa blusa aí tá... Epa, tem erro na blusa. É Gálatas o quê? 6. Vamos ler, então. Eu não anotei aqui, não. Gálatas 6. Gálatas 5. Mas o fruto... vamos devolver essa blusa, então. Vamos ver, eu vou falar e você conta quantos são. Vamos ver aqui o fruto do Espírito, minha gente. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9. Isso. Pois é, Vamos ver depois aí o que a gente faz com essa blusa. A gente escreve de canetinha, fidelidade. Tá, então pronto. Tudo bem, passou, gente, mas isso é consenso. Fidelidade, tá certo? Então, a gente não vai autogerar o fruto do Espírito. É o Espírito que gera em nós o fruto dele. Então, precisamos caminhar todos os dias com o Senhor, buscar a presença dele, o Espírito Santo, para que possa ser gerado em nós o fruto. E a fidelidade está no meio. Por fim, pessoal, caminhando aqui para o final, não tem como a gente deixar de falar uma coisa muito importante. O casamento ele acaba sendo uma metáfora da nossa vida, da história do mundo, da nossa vida com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Ele usa essa metáfora diversas vezes na Bíblia. E se a gente parar para pensar, a história do mundo é a história de um casamento. Tudo começa lindo, maravilhoso, mas logo no início tem um intruso, a cobiça ali, o desejo, né? A cobiça pelo fruto acontece, ocorre a desobediência e acontece o quê? Uma separação, um afastamento. Mas o próprio Deus resgata essa relação, essa intimidade por meio de Jesus Cristo. Quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo essa metáfora em vários momentos. Essa metáfora do casamento, né, com o povo de Israel. Tem uma hora, se eu não me engano, é em Isaías, que Deus fala, eu sou o teu marido, falando ali para a nação. Eu não sei se vocês já leram o profeta Oséias. Eu não sei se já, mas se não, eu recomendo que leiam. E ali essa metáfora é muito forte, muito. A gente vê, a gente se enxerga e até tem um constrangimento muito grande. Né? É triste, você fica, meu Deus, é algo inexplicável. O profeta Oséias, ele se casa com uma prostituta. Deus ordena ali no início que ele se case com uma prostituta e ele tem filhos com aquela prostituta. E a prostituta faz, sabe o quê? Cai na bagaceira. E aí, quando ela está na lama, e ela vai ser vendida para ser escrava, sabe quem vai lá e compra aquela prostituta? O próprio marido. O próprio marido. É Deus mostrando para a gente. É muito forte isso, né, gente? É muito forte. E diversas vezes a gente escuta, né, lê na palavra, né, nação adúltera, nação idólatra.
É o tempo inteiro Deus mostrando, e a partir dessa metáfora, né, utilizando essas palavras, esses termos, né, adultério, infidelidade, prostituição. Lá em Apocalipse, os termos adultério e prostituição são usados para descrever uma igreja infiel, uma igreja apóstata, uma igreja que se rendeu a outros deuses. E aí, o que a gente tem que parar para pensar e se realocar e entender, que nós somos a noiva. Nós somos a igreja. E quem é o noivo? Cristo, o Cordeiro. E o que a gente está tanto ansiando, tanto querendo? Viver o casamento, ir para o casamento, ir para as bodas do Cordeiro, que é essa grande festa de casamento. Agora tem uma pregadora, a Helena Tanuri, que ela sempre fala assim, gente, como é que a gente vai se casar com quem a gente não quer nem namorar? Já pararam para pensar? A gente é noivo, né? Nós somos a noiva, mas a gente não quer ter relacionamento com o nosso noivo. Aí a gente está esperando a festa do casamento sem querer ter relacionamento com o nosso noivo? Que bizarrice é essa? Não é estranho? E a gente não consegue ser fiel ao nosso noivo? Enfim, pessoal, que o Senhor nos ajude a ter um relacionamento fiel com o desejado das nações. E que a gente, né, a noiva, juntamente com o Espírito, que nós possamos falar, vem para todo aquele que tiver sede, para que todos nós possamos ter acesso à água, a água da vida, que vai nos saciar, que vai matar a nossa sede. Todas as outras águas por aí não são águas verdadeiras. Não vão matar a nossa sede, não vão alimentar a nossa fome. Tem vários versículos, ontem eu estava lendo, tem vários. Né? Os adúlteros, eles se alimentam, mas não se fartam. Nunca, nunca. Ok? Amém? Amém. Caiu comigo, né, gente? Então, é isso. Eu tenho que falar, né? É a palavra do Senhor. Senhor Deus amado, obrigada, Pai, por tua palavra. Obrigada pela tua misericórdia infinita, Senhor. Obrigada por nos resgatar, mesmo diante da nossa infidelidade, ó Pai. Senhor, nós te pedimos agora perdão por nossos atos de infidelidade, por todas as vezes, Senhor, que pecamos contra Ti, ó Pai, porque como nós vimos aqui, o adultério, primeiramente, Senhor, é um ato de infidelidade para contigo. Pai, tenha misericórdia, nós queremos Te honrar, nós queremos ser fiéis a Ti em todo o tempo, mas nós não conseguimos se o Senhor não nos ajudar. Por isso eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o fruto do Seu Espírito seja manifesto em cada um aqui, Senhor. Nos orienta, Senhor, nos exorta, ande conosco, que nós possamos Te desejar, Senhor, de dia e de noite, e que o Senhor possa ser a nossa alegria, a nossa satisfação, que possamos ter vida plena, inteira, íntegra em Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos. Afasta de nós, Senhor, todo o mal. Que tenhamos sabedoria, que tenhamos discernimento, Senhor, para tomar as decisões corretas no momento certo. Que a gente se afaste de tudo aquilo, Senhor, que nos leva para caminhos de morte, porque o Senhor, só o Senhor, nos dá vida. E nós desejamos, Senhor, essa vida, nós desejamos, Senhor, esse casamento, nós desejamos, Senhor, e sonhamos com o dia em que participaremos dessa festa tão linda e que seremos parte, Senhor, juntamente contigo. Em nome de Jesus. Amém.